Harry Potter, livro 2. Oi, leitores! Vim trazer aqui uma resenha e algumas curiosidades de Harry Potter e a Câmara Secreta. Mas antes de falar sobre esse livro, não deixe de conferir nossos links de compra na descrição do vídeo. Também vou deixar os links de compra dos livros de Harry Potter e até de produtos de Harry Potter, se por acaso você quiser adquirir. Harry Potter e a Câmara Secreta é o segundo livro da série de Harry Potter. Aqui a gente vai embarcar de novo lá na plataforma 9 3/4, só que dessa vez a gente não vai conseguir pegar o trem, por causa do Dobby, que vamos chegar na escola com esse carrinho azul. E uma curiosidade, a autora colocou esse Ford, é um Ford Anglia, o nome desse carro. Ela teve contato muito com esse carro na infância dela, por isso que ela colocou aqui, em homenagem a uma pessoa que ela conhecia e era dono desse carro. E esse carro aqui, no mundo bruxo em geral, eles não usam carros. Eles não usam bicicleta para se locomover. Como eles têm magia, ou eles aparatam, que é pra você tá num lugar e de repente já tá em outro. Ou você usa o pó de flu, que geralmente você vai numa lareira, fala onde você quer chegar e joga o pó. Então eles não precisam de carros. Só que o Arthur Weasley, curioso que só, e ele é um bruxo fanático pelos trouxas. Tudo que os trouxa tem, ele tem curiosidade. Porque lá no mundo dele não precisa de eletricidade. Não precisa, vamos dizer assim, de carro para viajar. Mas como que os trouxa viajam? Como é que os trouxa ligam uma torradeira sem magia? Então, para ele, isso é muito curioso. Assim como pra gente que não tem magia nenhuma, a gente vai ficar curioso. Nossa, como é que essa pessoa faz isso e não tem uma tomada na casa dela? Como é que ela liga essas coisas? Em Câmara Secreta também, a gente vai sofrer uns ataques na escola. E nesses ataques a gente fica apreensivo junto com os personagens, com tudo que está acontecendo. Porque nesse livro vai abordar um pouco do preconceito que as pessoas têm no mundo bruxo. Porque na Sonserina, o Salazar Slytherin, quando ele fundou essa casa, ele só queria sangues puros, os verdadeiros bruxos. Então ele não aceitava trouxas ou mestiços na escola. Só que ele não se tocou que para esses bruxos estarem ali naquele momento é porque muitos bruxos casaram com pessoas que não tinham magia. Então ele não aceitava isso. Então esses ataques são feitos pelo basilisco, que se passa aqui na história. E a gente fica muito curioso sobre esse animal, porque no começo a gente não sabe o que é. E a autora, ela colocou o basilisco nessa história porque tem uma lenda lá na Europa de uma cobra que ela andava pelos esgotos e atacava as pessoas, matava as pessoas. Então é uma lenda muito antiga que tem lá. Então ela usou essa lenda e colocou em Harry Potter, porque certeza que é uma lenda que ela escutava quando criança. E o Harry, durante a história, ele vai ouvindo uma voz. Ele vai andando pelos corredores de Hogwarts e escuta essa voz. E essa voz fala, eu quero destruir, eu quero estraçalhar. E ele, de onde que tá vindo essa voz? E a gente, junto com ele, a gente vai ficando curioso. Você quer entender o que tá acontecendo aqui. E nesse segundo livro também, a gente vai conhecer o Lockhart, que o professor chato. Chato. Um cara que não sabe nada. Nada. Mas a única coisa que ele sabe fazer é falar de si mesmo e falar do que ele fez, sendo que ele não fez nada. Quando ele vai dar aula em Hogwarts, ele sente às vezes inveja do Harry, por eles terem chegado com um carro na escola. Isso deu muito, vamos dizer, fala entre os alunos, porque só pode chegar com um trem. Então nisso todo mundo comentando, nossa, o Harry, o Rony chegou de carro. E ele sentiu inveja disso, porque ele quer atenção pra ele. O famoso é ele, o bonito é ele. E nisso a gente vai sentindo muita raiva desse cara. E a Câmara Secreta, também, a gente vai vendo mais a amizade deles crescendo. A confiança de um no outro. Sendo que quando eles vão desconfiando quem possa ter aberto essa Câmara Secreta, eles se juntam, vão fazer o polissuco. A poção polissuco. Eles vão fazer para poder descobrir. E quando você vai vendo eles preparando tudo, a união deles com isso.
mas que a Hermione é a cabeça ali, ela acaba se tornando a cabeça nessa situação, a gente vai vendo a amizade deles crescendo. E isso é muito legal. E como é um livro infanto-juvenil, você vai vendo como as crianças conseguem confiar mais uma nas outras do que os próprios adultos. Harry Potter e a Câmara Secreta, o que eu passei lendo esse livro foi mistério. Eu queria saber do porquê de tudo que estava acontecendo. E toda vez que o Harry ouvia aquela voz e as coisas passavam a acontecer, eu ficava ansiosa. Porque eu sabia que, cara, ele não tem culpa. Então, assim, muitas vezes eu sentia o que já tinha passado comigo. Imagino que muitos que leram, até se leram na infância ou não, mas quando você é criança e você leva a culpa, você não fez nada, mas você é culpado. Então, Harry Potter me fez relembrar muito a minha infância. Que até o livro, a vibe do livro aqui, ao começo dos capítulos, sempre tem um desenho. Então, assim, aqueles desenhos que faz você lembrar da sua infância, dos livros mesmo, os infantis, que sempre tem um desenho para você lembrar da história ou entrar mais na história. E Harry Potter também me fez lembrar da união da amizade. Assim como eu tive muitas colegas na infância, o que, que a gente queria fazer, onde a gente queria ir, não podia. Então, Harry Potter passa isso pra gente. E também, aqui, o Dumbledore, eu acho que eu já citei isso num vídeo da Pedra Filosofal, como você vê ele como um pai, aqui na história, a todo momento, eu ficava, cara, Harry, vai lá atrás do Dumbledore. É isso que a gente quer, vai lá, sabe? Então, muitas pessoas que leu a Câmara Secreta e eu conversei falavam a mesma coisa. É o Dumbledore, você tem que pedir ajuda pra ele, sabe? Como se o Dumbledore fosse o pai do Harry ali. E é isso que a gente vai sentindo, vamos dizer assim, uma proteção de alguém durante a história, com tudo que tá acontecendo. E aqui também a gente vai conhecendo outros personagens a mais. E quando a gente vai conhecendo, a gente vai descobrindo outras histórias também. Isso que eu gostei, porque quando você tá lendo o Harry Potter, você não tá sabendo só do Harry Potter. Você tá sabendo da vida de outras pessoas. Então parece que você tá mesmo fazendo parte ali das aulas, de tudo que tá acontecendo. Então você fica curioso com tudo. Nas aulas, que eles estão tendo aulas de poções, eles estão na aula de herbologia, parecia que eu tava lá. Eu até entendi algumas coisas sobre plantas até depois que eu comecei a ler Harry Potter. Porque ali tá ensinando muitas coisas para as crianças. Harry Potter é uma história de fantasia que vai fazer você querer ler outras fantasias. Por causa de Harry Potter, eu quis conhecer outras histórias. E eu tenho certeza que isso aconteceu com todo mundo. Harry Potter abriu portas para muitas pessoas gostarem de fantasia. E isso eu acho muito importante quando um livro faz isso. Porque é aquele livro que você vai ler ele, e mesmo que você for começar a ler outros livros, você sempre vai lembrar daquele primeiro que abriu portas para você entrar na fantasia. E Harry Potter, ele fez isso comigo, e eu sei que ele fez isso com muitas pessoas. É um livro que você fica, em alguns momentos, triste lendo, com situações, você fica feliz, você ri, você se diverte, pois você está passando momentos com crianças. Tudo. E você lembra da sua infância, não tem como você não lembrar, né? E Harry Potter, toda vez que eu leio ele, eu lembro de alguma coisa da minha infância, do que eu fiz. Então, para quem não leu ainda, esse aqui é o segundo livro, A Câmara Secreta. O primeiro livro é A Pedra Filosofal, sendo que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo do primeiro livro, de eu falando sobre. E também vou deixar na descrição os links de compra dos livros do Harry Potter. Eu tenho a edição do Box do Castelo, que você junta todos os livros e você vai ver Hogwarts nas lombadas, quando tiver tudo junto. E eu vou deixar o link de outras edições também para vocês conhecerem. E eu espero que vocês queiram conhecer essa história. Eu sei que a quantidade de livros, são 7 no total, dá um medo no começo. Mas é uma escrita tão fluida, uma história tão divertida, que você vai lendo, lendo, lendo. Quando você vê, você já tá terminando, que você nem se toca que são tantos livros. Por isso que Harry Potter, ele é muito vendido até hoje. Então eu falo, vale muito a pena. E você que já leu as histórias, deixa aí na descrição o que você acha dos livros, qual que é o seu livro favorito, qual que é o seu filme favorito, porque eu gosto da Câmara Secreta.
do filme, bastante. Só que o livro, A Ordem da Fênix, sempre será o meu favorito. E qual será o seu? E não deixe de deixar também sua casa de Hogwarts. Se não for escrito, deixe os símbolozinhos da sua casa. Até o próximo vídeo. Até mais.